Então tá bom, gente. Então estamos aqui para o nosso quarto encontro, né? Chegamos na metade da nossa jornada. Então já somos vitoriosos, né? Já vencemos aí metade do percurso e agora é se organizar para a nossa reta final aí, mais 4 encontros. Está todo mundo aqui, ainda estamos em 5. Vou mandar um avisozinho aqui, já tinha colocado. Vamos colocar mais um aviso aqui no WhatsApp dessa vez. Ver se o pessoal, se alguém avisou alguma coisa. Não, ninguém avisou nada. A gente vai começando, assim o pessoal vai chegando. Então, vou colocar nossa apresentação aqui de início. Então, hoje como eu já havia dito, nosso quarto encontro, né? Chegamos na metade da nossa jornada, da jornada 2. Nosso tema hoje é a avaliação da e para a aprendizagem, né? Então, a gente vai discutir a respeito da avaliação no sentido, assim, né? Avaliação da aprendizagem e também para a aprendizagem. Vamos discutir fazendo uma reflexão nessa questão, tanto da questão do resultado, avaliação da aprendizagem, que é o resultado, quanto da avaliação para a aprendizagem. Ela tem 2 momentos, né? Ela acontece para a gente verificar como é que está a situação de aprendizagem, e aí a gente refazer estratégias, refazer o plano de trabalho docente, para que a gente possa, depois, no final, ter o resultado, né? Que daí seria o que deu de aprendizagem para os nossos estudantes. E a avaliação a gente discute em diversos contextos da vida, né? Tudo que a gente faz, a gente avalia depois, a gente pensa, a gente faz uma reflexão, faz uma análise. Diversos setores da sociedade também fazem as suas avaliações, empresas, né? Todo mundo tem essa preocupação de se avaliar, né? Se autoavaliar, avaliar o processo do seu trabalho em comum e também avaliar questões pessoais, questões da vida, né? Então, a avaliação, na verdade, ela está com a gente o tempo todo. Então, como eu fiquei hoje encarregada de trazer uma reflexão para nós, né? Eu fui buscar aqui entre as poesias que tivesse assim, a ver com o nosso contexto educacional, né? Até conversando com meu marido, ele me sugeriu, então, esta, do Max Ehrmann. O título, esqueci de colocar o título, Desiderata. Não sei se alguém já escutou. Ótimo. Então, eu vou ler um trecho, daí cada um podia ler um pedacinho, pode ser? Daí fazemos um jogral aqui. Siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa. Lembre-se que há sempre paz no silêncio.
tanto que possível, sem se humilhar, viva em harmonia com todos os que o cercam. Fale a sua verdade mansa e calmamente, e ouça dos outros. Mesmo as dos insensatos e ignorantes, eles também têm sua própria história. Alguém continua? Evite as pessoas agressivas e transformadas. Elas afligem nosso espírito. Se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém inferior e alguém superior a você. Vive intensamente o que já pode realizar. Mantenha-se Mantenha-se interessado em seu trabalho, ainda que humilde. Ele é o que de real existe ao longo de todo o tempo. Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de astúcia. Mas não caia na descrença. A virtude existirá sempre. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui e mesmo que não possa perceber, a Terra e o universo vão cumprindo seu destino. Muita gente luta por altos ideais e em toda parte a vida está cheia de heroísmo. Seja você mesmo, principalmente não simule afeição nem se descrente do amor, porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto, ele é tão perene quanto a relva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, mas seja compreensível aos impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do espírito que o protegerá no infortúnio inesperado, mas não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E a despeito de uma disciplina rigorosa, seja gentil consigo mesmo. Portanto, esteja em paz com Deus, como quer que você o conceba, e quais que sejam seus trabalhos e aspirações. Na fadigante jornada da vida, mantenha-se em paz com sua própria alma. Acima da falsidade dos desencantos e agruras, o mundo ainda é bonito. Seja prudente, faça tudo para ser feliz. Max Ehrmann. Alguém quer só suscitar uma palavra que veio, ou destacar uma palavra do que lhe tocou, do que mais chamou a atenção? Sabedoria? Legal, sabedoria. Eu acho que o legal lá é não simule afeição, né? Porque às vezes a gente se obriga tanto a simular afeição nesse mundo, né? Que eu acho que é uma coisa que fica bem complicado, né? O não simule afeição, porque às vezes a gente tem que, né, rebolar e, como disse, falar o que a gente pensa, o troço fica bem difícil, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que dar né, uma olhada. Legal. Uhum. Eu gostei muito da parte assim do ser cauteloso, ser prudente, né? No final ele coloca lá, seja prudente, né? Então no nosso dia a dia a gente muitas vezes tem que ser prudente, né? Não só no trânsito, né? Mas na vida, nas questões que envolvem os outros. A prudência sempre nos alivia de outras situações, né? Achei interessante que a gente aceite com carinho o conselho dos mais velhos, né? A gente perceber a experiência de quem já está mais tempo, né? Nós já estamos mais velhos, né?
mas também está aberto, né, aos impulsos das inovações dos jovens, né? A gente já está antenado nas duas coisas, né? Exato. O conhecimento antigo, mas também está atento às novidades. Que legal, né? Poder fazer essa troca, né? É o dar e receber. Legal. Então, vamos adiantando aqui a poesia, depois eu posso postar lá no grupo para vocês terem ela também, achei bem legal, até para agora, para o retorno dos professores, né? Não é assim totalmente melosa, né? Mas ela é assim bem coerente, né? Então, eu acredito que os professores ou a nossa equipe, de repente, se identifique, né, com alguma das frases ali. Então, eu posto depois lá no grupo. Deixa eu esquentar aqui. Então, gente, eu vou colocar aqui para vocês o nosso calendário aqui, porque a gente tem essa jornada, ela está acontecendo assim de uma forma assim atípica, né, envolvendo recesso, estudo e planejamento. Então a gente tem que estar bem atento com as datas aqui. Então nós iniciamos ali a nossa jornada no dia 23, né, na terça-feira de junho, e vamos terminar ali no dia 13, porque nós somos o grupo da terça-feira. Então, ali, olhem ali, o mês de agosto, como é que vai ser, né? Nós vamos ter, do dia 19 ao dia 23, o diretor-geral vai para Foz do Iguaçu, num novo seminário, né? Segundo seminário do ano. E, então, antes disso, dia 16, na verdade, dia 15 termina a jornada. Dia 16 é o último dia que vai fazer, que os cursistas vão poder fazer a entrega do seu portfólio. Só que, daí, como os diretores já vão estar muitos de vocês já vão estar no seminário e tudo mais, então, os diretores que são formadores também, no meu caso, a gente também vai estar se dirigindo para lá, então a gente tem que estar com o portfólio entregando já para a coordenação da CED, do DAP. Então, a gente quer cobrando ali de vocês, sempre postando uma lembrança lá, fiz alguns comentários também lá no mural, lá no próprio portfólio de vocês. Então, fiquem atentos ali, concluam as páginas, deixam todas prontinhas, para depois faltar só realmente os últimos encontros, para que a gente não possa acumular isso, e a gente ter ali o finalzinho bem tranquilo. O 7º e o 8º encontro, eles estão divididos com temas a serem estudados e também com apresentações de implementação. Então, aquela implementação que até coloquei aqui também para a gente retomar, a implementação final, né, que vai ser uma implementação só, né, foi uma solicitação nossa lá, o DAP, para que antes eram 2, né, então agora vai ser somente uma implementação, e aí vocês vão fazer essa implementação, e já podem pensar em se organizar, preparar tudo, fazer o portfólio, e daí vocês, no 7º e 8º encontro, a gente já vai começar com as apresentações, paralelo ao nosso tema do dia do encontro. Então, nós precisamos dividir o grupo, né? No próximo encontro, eu vou fazer uma enquete com vocês para a gente dividir o encontro, dividir o grupo, porque vai ser metade no 7º encontro e metade no 8º encontro. Então, nós estamos no grupo com 9 cursistas, então vai ficar 4 no encontro e 5 no outro encontro. Então, a semana que vem a gente divide, a gente conversa. Hoje o nosso encontro está bem lotadinho de coisas, e eu preciso retomar essas questões aí do outro encontro, mas a semana que vem, assim, já no início, a gente já se organiza, ou de repente a gente define lá no WhatsApp também, né, fazer uma enquete lá, quem quer ser os primeiros, acho que vai mais rapidinho. Então, fiquemos atentos
a questão da nossa agenda, dos nossos encontros, tá? Então, reforçando que o encontro da semana que vem, que é o 5º encontro, ele aconteceria na terça-feira, mas não, por ordem do DAP, não podemos realizar os encontros nos dias de estudo e planejamento. Então, a gente conversou semana passada, eu lembro que eu sugeri realizarmos na quinta-feira, porque na quarta-feira também é dia de retorno dos alunos. Eu sei que tem diretor que vai querer estar os 3 turnos na escola, né? E não que totalmente, mas envolvido, né? Então, aí é pai que quer vir falar com o diretor, e situações assim. Então, a gente achou por bem realizarmos na quinta-feira. Tudo bem para todo mundo? Coloca um joinha na tela, ou pode fazer o joinha aí, beleza, tá. Então, no mesmo horário, 19h30 às 21h10, tá? Vamos passar para a nossa próxima página. Outro detalhe bem importante para o 5º encontro, né? Lembro que lá no 2º encontro, a gente realizou aquela atividade a respeito de uma mini, vamos chamar assim, implementação, não é a implementação geral da avaliação, mas é uma atividade, né, que vale nota, vamos dizer assim, a avaliação da aprendizagem. Vale nota, a gente ficou de reservar um minutinho da nossa jornada, eu também vou fazer isso na escola em que a gente é gestor, e a gente vai fazer uma atividade pensando no layout da sala de aula, né? Então, a gente fiz um checklist, vou colocar lá no grupo para estar lembrando vocês, planejamento da organização do espaço físico para ser adotado no dia de estudo e planejamento. A gente mostrou para vocês lá o formato, o novo formato, o formato diferenciado, para a gente estar chamando a atenção dos nossos professores, né? Realizar os registros no portfólio a partir das discussões realizadas, relatando a proposta de organização. Então, essa parte ali a gente já fez, alguns já puseram lá no portfólio, mas teve alguns que não colocaram, então é importante colocar para não perder essa informação. Aí depois vocês vão realizar essa atividade lá com os professores de vocês, tirem fotos para trazer e depois colocar nesse 2º encontro ali, do fechamento do 2º encontro. Então, vocês podem coletar feedback também dos professores a respeito da organização adotada. Então, uma das sugestões, eu lembro que suscitou lá no dia, de repente está fazendo a rotação por estações, né? De repente tem alguns temas ali que a gente vai trabalhar, no dia o bullying, por exemplo, que tem lá os estudos de caso, de repente já unir aquele momento lá do estudo de caso, fazendo uma rotação por estação, fazer com que todos os grupos passem por um estudo de caso diferente e contem uma possibilidade, né? Ou um grupo vai fazer, porque a sugestão lá do DAP é que, nesse momento do bullying, seja tratado o tema e depois, com estudo de caso, cada grupo faça uma apresentação teatral. Então, de repente, mudem ali, diversifiquem, aproveitem esse tema bullying para vocês fazerem essa atividade, só uma sugestão. Naquele dia lá, eu lembro que tinham outras ideias também, que agora não vai dar tempo a gente retomar, mas a gente pode ter também essa e outras sugestões que vocês quiserem. Então, de repente, arrumar, se vocês provavelmente vão usar auditório, aí nesse momento, não, eu vou conduzir os professores, minha escola não é tão grande, eles cabem numa sala de aula, porque os funcionários também têm atividades, né? Então, dessa vez, eles vão ter atividades. Então, de repente, no momento que eles estejam separados, com atividades exclusivas, aí vocês direcionem eles para uma sala de aula. Daí, eu também tive uma ideia, né? Eu estava descontando com a minha auxiliar, diretora auxiliar, a gente pensou em fazer um ensalamento por ordem alfabética na sala de aula, colocar o nome deles na carteira, e daí fazer eles sentarem, e aí começar a desenvolver um tema com eles, assim, aleatório, e deixar que eles, para ver se eles vão continuar no lugar que eles estão sentados, ou se eles vão tentar sair do lugar e formar as panelinhas deles, os grupinhos, e aí a gente fazer só uma chamada de atenção para o layout da sala de aula, né, da organização do espaço físico, como eles se sentiram e tudo mais. É uma sugestão, tá, gente?
E aí, a partir do que vocês pensaram, acredito que todo mundo já tem alguma ideia, então retome ali, se tiverem dúvidas, assistam o nosso encontro, lá o segundo encontro, para poder retomar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Alguma dúvida? Podem interagir lá no grupo, tá, pessoal? A gente fez o grupo do WhatsApp para vocês poderem interagir, né? Colocar, eu estou organizando assim, vou fazer assim, né? Então, é o momento de trocar as ideias e as figurinhas para a gente fazer um encaminhamento e tentar conseguir fazer uma coisa bem legal. Então, nós retomando na semana passada, né, que foi a gestão de resultados, gestão de resultados para aprendizagem, nós lidamos com o BAE-aprendizagem, com a frequência, né, trabalhamos com um estudo de caso e foi mostrado daí a implementação, né, a parte da implementação com como deve acontecer lá, né. Eu vou postar depois lá no mural e mandar para vocês também ali no WhatsApp para vocês irem organizando a implementação de vocês. Então, o objetivo desse nosso encontro, compreender a importância da avaliação para o avanço da aprendizagem dos estudantes, indicar possibilidades para o trabalho com os dados das avaliações internas e avaliação externa. Externa, no caso, a Prova Paraná. Elaborar ações visando a melhoria da qualidade das aulas a partir dos dados da avaliação. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Isso disse Albert Einstein, né? A avaliação é uma questão bastante controversa na educação. Não há escola sem avaliação. A aprendizagem dos estudantes precisa ser diagnosticada, entendida e mensurada. É uma prática que exige comprometimento, respeito e conhecimento por parte de todos. Professores, equipe pedagógica, aqui, né, e direção, mas a gente pode pensar que envolve os estudantes, envolve os pais, envolve a comunidade. Diretores, como sua equipe reflete o seu entendimento e orientações de avaliação na sua escola? Alguém quer comentar? Como sua equipe reflete o seu entendimento e orientações de avaliação na escola? Não? Logo vocês já vão falar. Vocês estão muito quietinhos hoje, daqui a pouco vocês vão passar a palavra para vocês. Então, agora nós vamos fazer uma atividade que é o Diretor em Ação 1. Hoje nós vamos ter Diretor em Ação 2 também e 3. Quais são as práticas de avaliação mais comuns em sua escola? Dá até para juntar com a pergunta anterior, até eu vou voltar aqui. Como sua equipe reflete o seu entendimento e orientações de avaliação na sua escola? Como é que você passa as orientações de avaliação na sua escola e como é que essa equipe reflete isso? E agora a pergunta: quais são as práticas de avaliação mais comuns em sua escola? Vocês vão acessar aqui, eu coloquei aqui no chat, acessem ali o chat, vai ter um link, vocês vão lá no Mentimeter para responder esta pergunta, tá? Então, vocês vão inserir uma palavra lá que vem à cabeça quando você pensa nisso. Quais as práticas de avaliação mais comuns que existem na sua escola? Na sua escola. Você conhece algumas, você estudou sobre algumas, mas quais são as que acontecem na sua escola? Aí eu vou parar essa apresentação para eu colocar a apresentação que vocês vão fazer ali do Mentimeter. O Zenilda, ainda não apareceu o link. Você vai ainda colocar? Não apareceu? No chat? Opa, deixa eu abrir aqui. É caído, voltei. Ah, é verdade. Deixa eu ver. E agora? Agora sim.
Ah, ótimo. Então, acessem ali. Daí vai aparecer lá, todo mundo já fez Mintmaker alguma vez? Vai aparecer lá os quadradinhos e vocês vão lá de cima, colocam uma palavra, pode colocar frase curta ou colocando palavras e dando salvar, enviar. Deixa eu ver como que está aparecendo aqui para mim. Alguém está conseguindo digitar? Eu digitei, mas agora sumiu. Vou entrar de novo. Sumiu? Acho que quando some, ó, Enter a Word. Vou compartilhar essa tela aqui para ficar mais fácil. Eu estou compartilhando a que vai dar o resultado, mas eu vou compartilhar esta de cá. Eu não consegui. Não? Você clicou no link e apareceu o quê, Wesley? Também não consegui, não. Apareceu um negócio em inglês ali. Mas É igual o meu, aparece os negócios em inglês e não abre nada. Nada. Tá. É que não está carregando a apresentação, Zenilda. Está errado o link. Tá errado o link? Tá. É só você vai lá, tá em inglês, você coloca Não Mas não carrega os slides da apresentação. Ó, veja se está aparecendo assim para vocês. Aparece isso, eu teclo lá o Enter Word lá. E daí não faz nada. Pera lá. Mesmo que você clique ali em Submit, ele não vai a palavra. Não aparece. Isso, não adianta nada. É. Ó, não carregou os slides, ó. Ah, você não tem nenhum slide aqui, ó. Entendi. Alguma coisa eu fiz de errado na criação. Era lá. Eu vou fazer de novo. Deixa eu vou lembrar o passo a passo agora rapidinho. É a primeira vez que eu estou usando. Vou copiar a palavra. Pergunta. Só um pouquinho, tá? O meu tá nesse pensamento aí também, mas não sai disso. Tá, eu estou criando outra aqui. Vamos ver como é que vai aparecer. Alguém digitou diagnóstica, plataforma? Prova, não. Plataforma eu digitei. Alguém digitou? Foi. Alguém digitou prova? Eu coloquei diagnóstica e quantitativa. Veio também. É que está num formato estranho aqui.
sabe, não fez a nuvem de palavra. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada na hora de formatar. Quer ver? Eu vou apresentar aqui para vocês. Ó, tá vendo como é que apareceu aqui? Então, tá aparecendo desse jeito, que é o formato estranho aqui. Então, o nosso link, ele tá funcionando, mas... Deixa eu ver. Eu vou fechar esse aqui. Eu testei e apareceu a nuvem de palavras. Ah, já sei, ele não está como nuvem. Agora sim. Tentem digitar lá, gente, de novo. Quem não conseguiu? Então, do Wesley já veio. Quem que faltou fazer? Meu foi também. Ó, tá vendo que agora tá dando certo? Era algum comando que eu estava fazendo errado. Eu estava colocando, como tá tudo em inglês, eu pedi tradução. E como é a primeira vez que eu usei, então eu fiz um teste sozinha. Mas agora tá indo as palavras que vocês estão mandando, ó, tá vendo? Olha a prova, plataforma, quantitativa, diagnóstica. Ele vai dando destaque para as palavras que aparecem mais vezes. Elas vão ficando maior conforme as pessoas vão digitando. Tentem digitar mais algumas, quem já fez. Mesmo só pensa, por enquanto, nada ainda. Para digitar outra, daí tem que fechar aquele link e abrir de novo? Não, no mesmo. Você vai Aí não vai, ele ainda está pensando lá, tá tipo carregando. carregando. Entra aí na caixinha de baixo. Fecha o link e abre de novo. Ah, é verdade. Tá certo. Só que, Uhum. ó, atualiza aí, porque eu mandei mais 2 palavras e não apareceu. Tá. Apareceu, Soraya? Debate, avaliação diagnóstica, plataforma. Professora, não aceita que mande mais. Diz que o apresentador, Fecha e abre de novo. Ela não aceita mais palavras. Fecha e entra de novo, Maria. A Soraya está pedindo para a gente fazer isso. Eu também fiz, eu fechei e abri de novo, daí eu consegui mandar mais uma palavra. É isso mesmo que tem que fazer, abrir e fechar de novo. Fechar e abrir de novo. Mas eu acho que não, prof, eu acho que não é por aí. Quer dizer, dá certo, mas eu acho que não é a maneira correta de ficar fechando e abrindo. Eu também acho que não. Mas... Na verdade, você só pode botar 2 vezes. Ah, entendi. Ah, o link para cada pessoa, né? Porque ele vai usando o nosso e-mail, né? Nossa conta. Tá, deixa eu ver como é que estamos agora. Deixa eu atualizar de novo. Aí já vai estar bom.
Tá, então vamos deixar assim, deixa eu colocar aqui. Vamos fazer um print aqui da nossa tela, eu acho que vou fazer do próprio resultado, para a gente colocar lá depois no portfólio, tá, gente? Vocês vão colocar daí no portfólio. Vou salvar aqui, depois eu faço um recorte, fica melhor. Tá, então vamos retomando. Gente, obrigada, foi meio confusinho, mas saíram boas palavras, né? Como é que a gente tem essa palavra que você colocou e o que você pensou quando escreveu? Qual foi o contexto? Quem quer falar? Eu quero. A primeira que eu coloquei é fake, que é das plataformas. Nessa plataforma está fazendo tanta avaliação, tanta coisa que está perdendo o sentido, né? Essa situação das avaliações nas plataformas, né? Eu acho que a gente acaba perdendo um pouco da essência das coisas, sabe? Porque a criança não está levando a sério, né? Então ela não leva muito a sério a história da plataforma. Não sei se é só uma coisa que acontece aqui no Joaquim Mafra, né? Mas a gente está tendo assim bastante problema, né? Com uma avaliação sendo né, quase que exclusivamente das plataformas, né? Então isso está sendo um problema assim sério, né? E a gente já tem mais uma nota que vai lá da Prova Paraná, que essa é uma avaliação que a gente gosta bastante, né? Porque a gente consegue mensurar muitas coisas, só que está vindo muita coisa externa, na verdade, que o aluno já está sobrecarregando, né? E daí eu coloquei mais umas lá, não sei se chegou, né? Seminário, por exemplo, né? A gente faz um monte de seminário, né? Bastante professores trabalham com essa metodologia e dá bastante certo, e a gente está começando a ficar sem nota, na verdade, para passar para as crianças nas atividades diferenciadas. Né? Então, assim, deixa eu te fazer uma pergunta. E o que você sente, assim, que com as plataformas, essa avaliação, ela é da aprendizagem ou é para a aprendizagem? Entendi o que você está falando. Você está falando, né, digamos assim, da quantidade, do excesso e a falta de tempo para o outro contexto. Mas o que você entende que é uma avaliação? Porque, de qualquer forma, tudo que a gente faz é avaliado, né? Então, essa avaliação, ela é uma avaliação, ela é uma avaliação para aprendizagem, ou ela é uma avaliação da aprendizagem? Eu acho que ela é nenhuma, Zenilda, na verdade, porque a plataforma acaba sendo uma coisa só para cumprir tabela, sabe? Porque o cara vai lá, tem um quizzes. O moleque consegue responder o quizzes em 10 segundos. Não é avaliação nenhuma. Nem para aprendizagem, nem para nada. Eu não sei se é uma realidade só minha, né? Eu queria até que os colegas, né, colocassem isso, porque às vezes a gente está comendo bola nessa situação, né? Às vezes é um problema de gestão, eu não sei. Só que o que a gente vê é assim, é uma situação que o moleque vai, ele não está nem aí, sabe, para essas situações, né? E a gente fica... Ixi, apareceu um troço aqui. E a gente fica sem dar conta, sabe? De conseguir fazer essa... Opa! De conseguir fazer essa avaliação, sabe? E daí, assim, uma coisa assim, que eu acho que é muito legal, né? Que é a Prova Paraná, né? E, enfim, a gente ocupa ela para um monte de coisa,
ela está ficando tão banal perto dessa montoeira de avaliação que está chegando, sabe, Zenilda? Porque prova daquilo, prova daquele outro, avalia isso, avalia aquilo, que a gente tinha todo um preparativo para fazer a prova Paraná, porque é onde a gente acaba balizando muita coisa, e ela perdeu aquela essência, sabe? Perder a situação de você, poxa, vai ter uma prova diferente, uma prova externa diferente. E o primeiro trimestre vou lá, o primeiro semestre, foi quase 1 milhão de avaliação externa, sabe? Avalia isso, avalia aquilo, avalia aquele outro. E a gente acabou se perdendo no caminho, sabe? Então, Tá. eu acho Como é que que é a gente pode... assim, de segurar a onda que vai ter que estar acontecendo, né, com a secretaria, porque eles estão enchendo a gente desse tipo de coisa e está ficando sem sentido. Tá. Deixa eu Zenilda, eu posso responder a sua Soraya? pergunta? Pode, Soraya, eu ia passar justamente a palavra para ti, só cuidando aqui da nossa gestão do tempo. Eu concordo plenamente com o Wesley. E o que acontece? Essas avaliações, elas não têm objetivo, não têm o objetivo de aprendizagem. Então, por exemplo, eu tenho a prova Paraná, nós tínhamos uma construção para a prova Paraná. É para ver em quanto anda a aprendizagem do aluno. Ela é ótima, ela é de acordo com as aulas do RCO. Se o professor segue o planejamento ali que veio para nós da SED, esse aluno ele vai bem na prova Paraná, é um balizador. Agora, eu tenho, por exemplo, desafio SAEB, 8º e 2º ano. E de novo essa prova. Eles fizeram as 20 questões do desafio SAEB em menos de 40 minutos. Ou seja, ele vai no laboratório, eu fecho o laboratório, prejudico as outras plataformas, para ele chutar todas as respostas sem um objetivo. Qual que é o objetivo do SAEB? É muito melhor, igual foi feito ano passado, que a gente tinha aqueles livros do Acerta Brasil, de recomposição de aprendizagem, que o professor trabalhava na sala, igual tem do 6º ao 8º ano, os livros de recomposição de português e matemática. A cada 4 aulas, uma aula de recomposição. E aí tem mais objetivo, a gente vê mais resultado do que ele sentar na frente do computador, para ele é uma farra. Então, eu teve desafio SAEB, aí teve TOFAS, aí vem mais uma outra avaliação e ele não tem objetivo. Entendi. Não, essa questão aí a gente já passou, né? Até nós tivemos o alinhamento desse nosso encontro aqui, foi colocado também, essa questão ali, porque acumulou várias ao mesmo tempo. Mas é uma sugestão boa, Soraya, eu vou levar essa questão daí dos cadernos lá na escola também. A gente trabalhou bastante com os cadernos, né? Até sobrou caderno, né? A gente, na época, sobrou um pouco, então a gente está até fazendo um novo trabalho ali em algumas disciplinas. E os 8º e 2º ano é a nossa preocupação para o SAEB do ano que vem. Por isso, essa intensificação aí que está tendo em relação ao SAEB, né, aos 8º. Mas eu vou levar essa sugestão. Mas a questão não é nem a preparação do SAEB, a questão é ser digital. O problema é ser uma prova digital que não tem objetivo, ele não lê, ele não precisa ler aquele quizzes para ele responder, no papel ele tem que ler. Sim, entendi. Pode deixar que eu vou levar essa sugestão, eu acho que é bacana os professores poderem também discutir, porque ele trabalhou o conteúdo do RCO, e aí fazer atividade com os caderninhos, prova escrita, com tempo mensurado pelo professor, isso eu acho que seria bacana. Então, nós tivemos aqui, só para concluir aqui a nossa atividade da nossa nuvem de palavras, né? Tivemos ali avaliação diagnósticas, questões descritivas, plataforma, questão quantitativa, diagnóstica de novo, né? Debates, seminários, seminários. Então, veio essa questão aí, que é o que normalmente ocorre dentro da nossa escola, digamos assim, tirando o contexto das plataformas ali, das avaliações externas, as avaliações internas, né, é o que vocês colocaram ali, né, eu acho que é bem por aí que ocorre as avaliações
internas, né, pensando no contexto da sala de aula do professor, da disciplina que ele trabalha, né, então, seria, assim, uma avaliação que o professor utiliza, né, é a prova, é o trabalho, é o teste, acho que não saiu ali, né, caderno, né, o caderno, é atividade, é o visto no caderno, soma tudo no final do trimestre. Então, essas são as avaliações que ocorrem dentro da sala de aula pelo nosso professor. Deixamos voltar aqui a nossa sequência das nossas atividades. Tá, então, finalizamos aqui a nossa nuvem de palavras, depois eu vou recortar, eu coloquei só para guardar, depois eu vou baixar, na verdade, que fica mais fácil, mais bonitinho, para a gente fazer um download, para a gente colocar lá no nosso portfólio, tá? Mas agora, para a gente refletir, né? Já pedi para vocês comentarem ali, mas tem mais algumas perguntas aqui. As avaliações indicadas são variadas? Essas são, de fato, as práticas de avaliação mais adequadas ao objetivo de aprendizagem trabalhados? Pensando na avaliação interna, tá, gente, que vocês colocaram. Provas, trabalhos, seminários, avaliação diagnóstica. De que forma você, diretor, acompanha os processos avaliativos que acontecem na instituição em que você lidera? Os processos avaliativos estão relacionados aos resultados de sua escola na Prova Paraná? Quem arrisca responder? Pense nas duas últimas questões. De que forma você acompanha os processos avaliativos na sua instituição? E esses processos avaliativos, eles estão relacionados ao resultado de sua escola na Prova Paraná? Ou vocês, de acordo com o que vocês observam, que vocês acompanham, que vocês orientam, vocês percebem que tem professor de algumas disciplinas que não segue o RCO. E aí, daí vai lá, acontece, a professora aplica a prova, e a professora é uma das top de linha, de primeira, assim, dentro da escola. Aí você vai lá ver o resultado dela na Prova Paraná, e acontece que os alunos ficaram, a maioria ficaram com nota baixa, não tiveram um bom acerto. O que será que aconteceu nessa situação? Essa é uma questão que a gente tem discutido desde os estudos e planejamentos lá do segundo, quando começou o segundo trimestre, né? Porque algumas disciplinas, eu dou aula no ensino médio, então eu vou falar pelo ensino médio. Algumas disciplinas, como química, biologia, física, né, é cobrado na Prova Paraná, porém, é um conteúdo tão extenso que tem no RCO, que o professor ele tem que escolher aquilo que vai ser mais importante. Só que ele não consegue adivinhar quais são os conteúdos, quais os escritores que vão ser cobrados na Prova Paraná. Então, um exemplo bem simples assim. Na minha escola, eu estava analisando os dados do BI ontem, hoje, né? E física, terceiro ano. Tem 11% de acerto em física nos terceiros anos, porque tem física nas 4 turmas, de linguagem e de exatas. Mas a turma de linguagem não tem física no segundo ano. Então, como que ele consegue acompanhar o conteúdo do terceiro se ele não teve no segundo? Então, isso é algo que a gente precisa pensar na nossa matriz. Nessa semana passada, eu estava em Curitiba, na visita das escolas parceiras, e nós tivemos reunião com o secretário. E eu fiz justamente essa pergunta para ele. Né? Ele falou assim: nossa, mas já veio essa pergunta. Por quê? Vai mudar a nossa matriz curricular? Para quando que vai mudar essa matriz? Porque agora o ensino médio mudou de novo. Então, a gente exige uma coisa do aluno que ele não tem condições de responder questões de física, que é uma sequência do segundo ano, se ele não teve física no segundo ano. Entendi. É uma questão também que me preocupa na escola, porque esse ano nós tivemos o resultado do nosso IDEB preliminar, os alunos o nosso IDEB subiu, a proficiência dos alunos dos nonos anos melhorou bastante, mas no ensino médio é caótico, baixou,
era para aumentar o IDEB e baixou. Então, nós também estávamos conversando na escola com a equipe pedagógica e analisando as questões desse novo ensino médio. Pode falar, Wesley. Então, eu só queria, né, o que ia falar, a Soraya acabou falando, mas é bem isso daí mesmo. Na hora que entra lá, no terceiro ano, a gente tem o problema né, da grade, que vai dando, né, essa distorção, e das aulas no ensino médio, efetivamente o professor acaba não conseguindo trabalhar né, todo o conteúdo. Né? Eu observei, né, da tarefa de casa lá, né, eu estava olhando assim, na hora que muda um professor também, do mesmo itinerário, né, a mesma série, mesmo itinerário, mesma disciplina, às vezes o resultado é bem melhor de um professor para o outro, porque acaba dando no conteúdo que o professor gosta. E a hora que ele vai escolher, ele escolhe o quê? Ele escolhe o conteúdo que ele tem mais facilidade. Então, isso é um problema também. Né? Então, assim, acaba ficando né, um vácuo, né, um espaço aberto ali para essa, né, transação ali de conteúdo que foi trabalhado, que não foi trabalhado. Entendi. Então, normalmente, a pergunta aqui, né? De que forma você, diretor, acompanha os processos, você lidera? Os processos estão relacionados aos resultados? É justamente isso, né? Tem diversas coisas aí que atrapalham, né? E é a questão, né, da grade curricular, né, desse novo ensino médio. Então, como eu disse, do IDEB lá da escola, então eu fiquei pensando, a gente não pode ver a prova, a gente não sabe o que caiu nas provas, né? Então, a gente podia nem se aproximar da sala de aula. Então, a gente não existe, né? Dizem que existe, mas é um segredo tão grande das questões que caem na prova, e a gente fica preocupado, será que essa prova estava de acordo com os conteúdos que os alunos estão desenvolvendo, tanto de um itinerário quanto do outro? Então, a gente tem esses pequenos entraves que, às vezes, não favorece o entendimento dos alunos, porque se a escola tem a mesma gestão, tem a mesma estrutura, organizou a prova, fez toda uma campanha em cima do trabalho, foi feito como, né, a Soraya lembrou ali, os caderninhos, foram feitas as atividades, foi feita uma recomposição de atividades, uma retomada de conteúdos, e no mesmo processo também foi feito aulão no contraturno para os terceiros anos. E por que o terceiro ano? Será porque, de repente, eles não levaram a sério na hora da prova, igual o Wesley falou, vão lá no laboratório e faz a Soraya mesmo falou, faz a prova em 10 minutos, né? Então, são questões para a gente estar pensando nesse tempo aí. Pode falar, Maria. No que foi falado ali a respeito de como saber o que vai cair, por exemplo, na prova Paraná, são os quizzes. O conteúdo dos quizzes é o conteúdo que cai na prova Paraná, é só observar. Já é a dica. Podem olhar, porque o que está no quiz é o que vai cair na prova Paraná. Esse é certo. É interessante até porque os professores, eu vejo que eles também criam os quizzes, né? Então, de repente, está incentivando, orientando a estar pegando essas questões dos quizzes e, na hora de montar, ou não sei se é possível, fazer a reescrita também com eles de algumas questões, retomar com eles, porque muitos vai lá e tenta uma vez, não acertou, tenta de novo e assim vai, né? Então, aqui, sobre avaliação, vamos relembrar que a diagnóstica, né, ela é o antes, né, e durante o ensino. Então, a gente está o tempo inteiro, no início do ano, a gente faz o nivelamento, faz avaliação diagnóstica, a gente faz durante o trimestre, a gente faz agora no retorno do semestre. Então, a gente está sempre desenvolvendo a diagnóstica. E a formativa, ela é durante o ensino, né? Com o objetivo de
melhorar a qualidade da aprendizagem deles. Depois do ensino é a somativa, é o avaliar, né? É o resultado lá, quanto que o aluno assimilou. Ou seja, a avaliação antes e durante o ensino é diagnóstica, formativa durante o ensino e somativa no final. Então, aqui o primeiro item, a diagnóstica, né, para a aprendizagem, ela é formativa. E da aprendizagem, ela é somativa. Entenderam? Então, esse processo, pensando numa avaliação para a aprendizagem e da aprendizagem, esse processo ali de diagnóstica e formativa, nós temos a avaliação para a aprendizagem, para o decorrer da aprendizagem. Da aprendizagem, nós temos a soma de tudo, a somativa. Então, agora nós temos essa atividade, que agora nós vamos usar, fazer o uso do nosso portfólio, né? Então, vamos acessar o nosso portfólio, cada um seu, e no campo específico deste encontro, quarto encontro, tá, pessoal? Faça seus registros a partir dos questionamentos que se seguem, né? Quantas turmas você tem por turno na sua escola? Lembra que eu tinha colocado lá já as perguntinhas, a deixa para vocês? Então, peguem a colinha de vocês lá e coloquem lá, tá? 2, a partir dos dados da primeira prova Paraná, qual o componente, ponto de atenção de cada turma? Né? Até depois a gente, né, conversando lá no nosso alinhamento com o DAP, o próprio DAP entendeu, puxa, ficou bem extenso, e aí a gente foi entendendo, e aí eles foram dizendo, não, pode diminuir, pega uma turma, problema, né, pega uma turma de cada turno, para facilitar ali, porque o trabalho ele é amplo, né, esse trabalho de reflexão aqui, ele é muito grande, ele é extenso, né, então vamos nos basear em um detalhe ali. Quantas vezes você observou o professor no componente desta turma que você escolheu, né? Aí depois, até conversando com a Soraya ali, depois ela falou, não, mas é muita disciplina. Então, vai lá no componente ponto de atenção, né? Eu olhei ali, eu abri o Power BI da minha escola, até vou mostrar para vocês aqui, e aí eu bati o olho em 2 disciplinas numa turma. Eu peguei a minha turma crítica, que é o primeiro E da manhã. Então, daí eu bati o olho ali qual que era o ponto crítico. Disciplina de educação financeira e história. Então, já fui lá nesses resultados. Então, qual foi o combinado, como foi o combinado com a equipe pedagógica quanto ao acompanhamento de hora-atividade desses professores? As avaliações internas feitas por esses professores repetem os níveis de rendimento na prova Paraná? Por isso que a gente pediu ali o print do Power BI, aprendizagem, e dessa disciplina, dessa turma, e o print da prova Paraná. Então, deixa eu ver aqui quantos minutinhos vocês têm para fazer esta atividade. 10 minutos, gente. Eu acho que vamos ter que diminuir para uns 6 minutos, porque o nosso tempo está urgindo aqui, vamos melhorar a nossa gestão do tempo, tá? Como a gente já tinha pedido as questões para vocês já estão aí com as respostas, agora vocês A gente não pode preencher depois? Não, com calma. Tem que ser agora, Soraya. Uma das questões, assim, sabe, Soraya, que foi pedido nas sugestões do primeiro formador, é que as atividades pudessem ser feitas durante os encontros, porque estava gerando muita atividade, muita tarefa de casa do portfólio, entendeu? Então, ali é simples agora. A gente vai pelo menos começar. Vamos abrir uma caixa de texto, aí vocês podem colar lá as perguntas, do jeito que eu coloquei lá para vocês no WhatsApp, cola lá e já vão tentando responder ali, para vocês. Eles não vão apresentar agora para mim, depois eu vou pedir, isso aqui vai dar pano de fundo para a discussão que a gente vai fazer na sequência. Mas nesse momento é para você. Então, abre a caixa de texto, coloca uma caixa de texto lá, no encontro 4, coloque lá o diretor em ação 2, coloque essas questões e tragam as respostas que vocês conseguiram observar. Por isso essa questão da gente estar tendo atividades do portfólio, sabe? Que foi uma reivindicação dos diretores, porque daí ficava atividade, muita tarefa para depois.
Então, a gente já discute aqui, você já coloca no portfólio, à medida que a gente vai terminando os encontros, o portfólio já vai ficando alimentado, né? As perguntas não estão no chat, você pode colocar, por favor? Ah, no chat coloco, sim. Vai uma por vez, tá? Vou conseguir mandar duas. Colocar eu as pessoas com menor acerto, de todas as turmas você tem que colocar ou não, só pode escolher uma? Isso, não, você escolhe uma turma só, tá? Você escolhe uma turma. Ali está perguntando o contexto geral. Quantas turmas você tem por turno na escola? Ah, vamos lá, 15 turmas. Aí, a partir do dado, qual o componente ponto de atenção de cada turma? Esse aqui é um trabalho que a gente faria, sabe, assim, no longo período. Então, vocês vão pegar uma turma e aí vai ver qual é o componente de menor, sabe, que estão com as notas baixas. Deixa eu terminar de colocar para vocês as perguntas, que daí eu já vou colocar aqui o exemplo que eu fiz com o meu portfólio. Desculpa, com o meu BAE aqui. É melhor colocar uma por vez, porque a 2 e a 3 ficou grudada ali, viu, gente? Agora foi a 4. Agora vai a 5. Tá, e foi a questão 5. Faltou só a interrogação ali na última, tá? Ó, gente, deixa eu mostrar para vocês. Ó, esse aqui é minha turma do primeiro E lá da minha escola. Dá uma observadinha aqui na tela. Ó. Ó, então, aqui, ó, opa, nossa, o círculo tá horrível aqui. Educação financeira, ó. Então, já vê que ali o comecinho da turma já tá em bastante amarelo e vermelho aqui, ó.
Se eu não me engano, aqui vai até o... Deixa eu aumentar, descer aqui, eu rolar aqui. Ó, vou rolar aqui mais um pouquinho para baixo. Ó, veja aqui, ó. Educação financeira, ó. Estão percebendo? Então, tudo amarelo e vermelho. Então, muitos alunos ali em vermelho estão abaixo do básico, né? Abaixo do básico. Aí, se eu pego aqui, ó, cidadania e civismo também, ó, como é que tá aqui? Tudo no amarelo. História, olha que história, gente, ó. Então, o que que a gente fez a partir de uma orientação da tutora? Né? A gente fez um trabalho de recomposição de aprendizagem. Então, ali, a pergunta, as duas últimas perguntas ali das questões que vocês precisam responder, é assim. Como foi o combinado com a equipe pedagógica, com o acompanhamento? Primeiro, se você fez a observação, né? Acontece que, daí você fala, Zenilda, mas eu só tive acesso a esses resultados agora, no fechamento, né? Agora que eu estou dizendo é 20 de maio, né? Lá em 20 de maio, quando fechou o trimestre. Então, a partir de 20 de maio, quais foram os cuidados que eu, como gestora, tive em relação a esses professores, aqui no meu caso? Eu fiz observação de sala de aula, eu chamei o professor para um feedback, eu combinei com a equipe pedagógica para fazer uma vez por semana, uma hora atividade com esse professor de acompanhamento, né? Essas perguntas que vocês têm que responder. Aí, a última pergunta, as avaliações internas feitas por esses professores repetem os níveis de rendimento da prova Paraná? O que agora eu tenho que fazer? Pegar, né, o mapa da prova Paraná e ver qual foi o resultado desses alunos. É um trabalho minucioso, né? Mas é para que, a partir desse nosso encontro, a gente tenha essa preocupação e a gente entenda como está acontecendo a avaliação na nossa escola, como esse processo ele está se desenvolvendo e como eu, como gestora ou como um dos gestores, né, estamos, enquanto equipe, estamos desenvolvendo. Né? Então, aqui é isso que vocês precisam fazer neste momento, sabe? Não vai dar tempo a gente fazer esse trabalho minucioso de olhar, mas esses prints de tela vocês precisam ter para colocar no portfólio, tá? Então, deixem os prints de tela, façam recorte, porque vocês vão precisar colocar ali no portfólio, depois cola eles lá, e aí vocês vão fazendo essa análise e, assim, muito, muito por cima, não vai dar tempo ali, nem no portfólio, teria que, né, muita coisa para você descrever. Mas descreva ali o básico, né, partindo das questões norteadoras ali, tá? Essas questões vão ajudar você a desenvolver o trabalho aqui do formador e também o trabalho que você desenvolve na sua gestão. Pode falar, Soraya. Eu respondi essas perguntas aqui no meu portfólio na caixa de texto. Aí agora eu tenho meus prints de tela que eu já tinha separado, eu vou colocá-los, vou repetir o slide aqui, triplicar o slide, certo? Isso, pode duplicar, triplicar, isso, pode ir colocando para... Tá, mas aí eu vou colocar o print de tela e eu já sei qual que é a minha disciplina, que é ponto de atenção, né? E que eu vou ter que... Qual que é a pergunta que eu tenho que responder nesses slides com as telas do BI? Com as telas do BI. Não, você pode fazer todas essas 5 perguntinhas que dá agora, você responde elas e depois coloca os prints para ilustrar, para destacar ali o que você apontou. É porque, assim, essa pergunta número 5, ela é fácil de responder, né? As avaliações internas respeitam os níveis de rendimento da prova Paraná. Não, porque os professores, eles utilizam instrumentos diferentes para avaliar o aluno internamente.
Claro. Então, ele vai olhar todas aquelas avaliações que a gente faz desde o caderno, e a prova Paraná não reflete essa aprendizagem em todos os componentes. Educação financeira mesmo. Eles nem têm prova Paraná de educação financeira. Uhum. Então, Ótimo, assim, é um não, dado que não. muito, muito bacana. É exatamente isso, Soraya, sabe? Que enquanto gestor, a gente tem que ter esse domínio, né? Tem que ter essa capacidade de perceber essas nuances todas. Sem contar, né, professora, que na educação profissional a gente tem, né, em determinados cursos, tem disciplinas que ele não tem naquele ano e ele faz a prova Paraná e cai aquele conteúdo que ele não teve, não estudou. Vamos pegar, por exemplo, nós pegamos um curso de administração, ele vai ter física, biologia, química, que tem ano que ele não tem, mas vai cair na prova Paraná. E a prova Paraná não faz essa separação desse componente que ele não estudou na matriz. Então, ele vai cego com uma prova Paraná. Então, como é que ele, né? A gente faz as avaliações assim, e aí, de repente, são componentes que vão dar problema para nós. Uhum. E que nem nós Gente, que temos um profissional, isso dá um... Então, é justamente isso, pessoal. É isso que a gente quer, sabe? Que esse espaço aqui seja esse espaço da gente procurar entender, sabe? Porque é um trabalho, aqui é uma formação entre pares. Então, de repente, o que você faz na sua escola? Para mim já está parecendo assim, eu estou conseguindo desenvolver assim. Então, a gente vai trazendo o nosso cotidiano e vai compartilhando aqui justamente para que a gente possa encontrar os meios. E a avaliação, ela é uma questão muito importante que a gente precisa estar o tempo inteiro pensando, né? A gente está aí com 2 dias de estudo e planejamento, né? Como é que nós gestores, como é que a gente tem que estar preparado para enfrentar os nossos professores, para dialogar com eles, para apresentar, porque quem está na gestão, né, sempre os professores pensam, não, eles vão trazer algo novo para nós, ou, sabe? Então, a gente tem que estar muito inteirado do processo deles, né? A avaliação, ela é muito complexa, né? Então, a gente tem que ter esse momento aqui, eu achei super bons os temas, né, que a gente vem desenvolvendo nessa jornada, são muito pertinentes, está acontecendo numa época muito boa, que é no meio do ano, né? Então, a gente tem um tempo aí para a gente desenvolver a nossa caminhada. Agora a gente vai pensar um pouquinho na questão da prova Paraná, né? Você, diretor, compreende esse instrumento como uma avaliação da aprendizagem ou para a aprendizagem? Como você, líder, trabalha os resultados apresentados pelos estudantes com a sua equipe de pedagogos e professores? Você apenas transmite os resultados ou utiliza para definir ações estratégicas? Vou dar sequência, que o nosso tempinho está aqui, daí a gente já vai para a nossa última ação, e aí a gente vai poder responder essas questões. Então, tem um vídeo que é bem curtinho, né, de um diretor, também colega nosso. Deixa eu ver se ele vai rodar por aqui. Não vai. Olá, e vamos lá, 7º encontro, né? É um 7º encontro da nossa jornada, muito importante, na qual nós trouxemos à tona os resultados, né? O que fazermos com os resultados da prova Paraná. Então, aqui na nossa escola, como foi falado no primeiro parte do prova Paraná, nós temos, assim, muita dificuldade em relação aos nossos alunos, né? Na participação, nem tanto, mas no comprometimento do envolvimento nas provas em si. Então, aqui na nossa escola, como metodologia, né? Como encaminhamento para que a gente possa tirar o maior proveito da prova Paraná. Dos resultados, a gente tem como tema buscar aqueles alunos que vêm desenvolvendo, que têm mais responsabilidade dentro da escola, para que a gente possa pegar esses dados
e que possam ser acompanhados, né, para que a gente possa, através desses alunos, trazer elementos importantes e significativos para, com os resultados dessa prova Paraná, a gente possa replanejar, reorganizar e encaminhar os conteúdos para o nosso segundo trimestre, tá? E assim sucessivamente, tá? Então, foi discutido mais uma vez os nossos nobres colegas aí, diretores, né, que fazem parte desse grupo, tiveram aí também a troca de experiência, mais uma vez oportunizando a nós, repassando algumas ações que são feitas nas escolas na qual eles são diretores, e que também pudemos aí agregar algumas situações aí elencadas por eles, para que a gente possa dar aí sequência, e principalmente com os resultados da prova Paraná. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado. E isso, dessa forma, finaliza aqui o nosso 7º encontro, que foi com essas ações, na possibilidade e no encaminhamento dos resultados que nós teríamos com a prova Paraná. Valeu, um abraço. Olá. Então, no 7º encontro, lá da primeira jornada, né, os diretores fizeram tinham esse vídeo, né, que cada um deveria fazer, contando um pouquinho sobre as suas atividades, né, e esse diretor falou sobre a prova Paraná, né. Então, o que a prova, o que traz de sugestões de trabalho, né? Alguém pode ler para nós? Senão eu fico falando aqui, só eu falando. Análise de dados do BI Aprendizagem. Análise de dados do BI Prova Paraná. Pode continuar? Pode. Painel com os resultados na sala de professores. Acompanhamento da hora atividade realizado pela equipe pedagógica com roteiro para análise de desempenho dos estudantes. Divulgação do desempenho para as turmas. Atendimento pela equipe pedagógica dos estudantes para análise do desempenho. Reuniões com responsáveis para apresentação do desempenho dos estudantes. Monitoramento do desempenho dos estudantes visando melhorias na aprendizagem. Ótimo. Alguém tem alguma coisa que fez diferente ou que faz na época da prova Paraná? É feito trabalho de conscientização, né, Zenilda, com as turmas, com os professores, conversando sempre, mas é essa dificuldade mesmo, a questão do comprometimento dos alunos com a prova Paraná, né, com as provas externas. Principalmente eu falo do noturno, a maioria assim, dos alunos, a questão, eles fazem o preenchimento do gabarito, tem alguns que nem lê a prova, por mais que ou você segura o gabarito, igual o último que nós fizemos, para que dê um tempo maior para eles estarem resolvendo, né? Mas tem alguns alunos que realmente essa falta de comprometimento mesmo, por mais que passe, converse com eles, a necessidade, né, de estar estudando, não só nas provas externas, como as internas mesmo, levar com mais responsabilidade, sabe? Então, a questão de estar conversando com os responsáveis também, né, a questão do trabalho durante a hora atividade da pedagoga, nossa, enquanto direção, também com os professores, isso aí é direto mesmo, que vai acompanhando. Certo. Wesley? Então, Zenilda, olha só, eu acho que a sugestão de trabalho aí, acho que é uma coisa que a gente, né, faz, né, por isso que o legal da prova Paraná é você ter essa gama de situações para você conseguir avaliar e até chegar lá com os alunos, aonde que você errou, aonde que você acertou. Então, acho que na hora que a gente está falando de prova Paraná, ela não tem sentido se a gente não fizer essa análise ou a maior parte dessas análises.
né? O que a gente faz de diferente, né? Aí, o professor ele corrige depois a prova com os alunos, né? Então, na semana já terminou a prova, a continuação da semana, né, toda até fechar, né, todos os componentes, o professor corrige e ele avalia pela quantidade de acertos, né? A gente vai tabular os acertos de cada aluno, então avalia por lá e a gente passa uma nota, porque uma das avaliações trimestrais é a prova Paraná. Então, isso faz com que tenha um engajamento legal até de algumas turmas. Tá? Uma outra estratégia que a gente usa, porque essa prova é para aprendizagem, né? Então, não encaro a prova como a gente tem que saber o que ele sabe, né? E ir atrás do que as crianças não sabem. Nós lemos a prova com os nossos alunos. Então, o professor faz essa leitura, porque se a gente quer saber onde esse aluno, né, tem problema, o que ele não adquiriu, o que ele não aprendeu, né? Então, não tem por que ser um segredo de estado da prova. Então, a gente faz a leitura com eles, né, da prova, para ver efetivamente o que ele fez. E nisso a gente consegue fazer com que todo mundo comece e termine junto à prova. Então, a grande maioria dos nossos alunos começam junto e terminam junto à prova, né, tendo a leitura lá com o professor. Né? Então, a gente viu que o resultado sai, né, um resultado mais legal. Era isso. Legal. E essa questão da leitura também, a gente faz muito porque a prova ela não é adaptada, ela não é flexibilizada para os alunos da educação especial. E a gente tem, né, não é segredo de ninguém, que nós temos vários alunos que precisariam ser laudados e não são, né? E a leitura da prova facilita, né? Porque senão nós já tivemos experiência. Eu não sei nada mesmo, não entendi nada, eu vou chutar qualquer coisa. E a partir do momento que você faz essa leitura, faz essa mediação, você tem um rendimento melhor desses alunos que, teoricamente, não têm direito, né, a um acompanhamento, uma mediação ali. Certinho, exatamente. Isso aí é uma reivindicação nossa, né, de todos nós, da questão da prova dos nossos estudantes, da prova adaptada, né? Olá. Opa, passei o vídeo de novo. Então, nós temos mais um momentinho, só que esse momento aqui do Direção em Ação 3, ele é muito parecido com o anterior. Então, a gente vai partir ali da onde a gente parou, né? Que é o momento que o formador de hoje tem o objetivo de fazer o comparativo entre os resultados das avaliações internas e o resultado da prova Paraná, que a gente até já respondeu, a Soraya respondeu, né? Passou ali, socializou com a gente. Então, mas tem aqui assim, ó, então a partir da captura de tela que vocês têm lá do Baia Aprendizagem, né? Da primeira edição da prova, mais o resultado do primeiro trimestre, né? Compare os dados das avaliações internas com os dados de avaliação externa dos componentes. Levante hipóteses sobre as diferenças ou coerência entre os dados. Defina estratégias para o avanço do desempenho dos estudantes nos componentes de menor rendimento, né? Então, ali a gente já viu, já sabe que a prova Paraná não cai a prova... Opa! A Kislene está sem microfone. Então, a prova Paraná não aparece, não tem questões de educação financeira, que foi o exemplo que eu trouxe lá da minha escola, que os alunos estão com notas baixas, né? Mas história, já tem história que tem notas baixas, né? Então, a gente fazendo, isso eu não fiz, esse comparativo, isso eu não fiz, né? É importante fazer, a partir dessa questão ali, para a gente saber se o professor, eu sei que o professor está seguindo o RCO, porque já fiz uma conversa com ele, inclusive ele desenvolveu um trabalho de história, ele desenvolveu um trabalho de recomposição da atividade, da aprendizagem. E já que eu lembrei disso, deixa eu comentar com vocês, porque foi muito importante, porque foi uma discussão bem calorosa com esse professor, porque ele não alguém falou assim, as avaliações, a Soraya, né, as avaliações
da prova Paraná, as questões da prova Paraná, não bate porque os professores usam outros instrumentos. Exatamente, então o instrumento que o professor de história ele usou, os alunos dificilmente iam, porque ele ficou, o que levou, ele deixou os 4 pontos ali que a escola determina que é para ele avaliar com seminários, trabalha a prova, ele avalia o caderno. Aí deu uma chance uma vez, deu chance outra vez, tinha um aluno que tinha muito pouco visto. Então foi uma discussão muito calorosa, porque o professor acha que ele cobrando visto cada aula, os alunos vão prestar mais atenção na aula, né? E aí os alunos, lógico, que em algum momento eles vão prestar atenção, mas não todo o tempo. E aí não fizeram atividade, daí ficou com... Isso ajudou, não só isso, mas isso ajudou muito a jogar as notas dos alunos lá embaixo. Mas eu digo que foi um processo interessante da gente discutir que não é a nota é o resultado, é a somativa final. O importante é a aprendizagem, tá? Mas o que você cobrou do caderno, isso que conteúdo foi? Os alunos entenderam? Se você fizesse uma prova oral com eles ali, um debate, eles saberiam falar sobre o assunto que você trabalhou? Infelizmente, os nossos professores, eles vêm despreparados. Então, eles acham que a avaliação é só nota, né? E aí a gente sabe que não é. Então, defina estratégias para o avanço do desempenho dos estudantes nos componentes de menor rendimento. Então, aqui, Soraya, que é aquela tua pergunta lá, né? O que eu faço com os gráficos? Coloca os gráficos, né? E aí vão ter essas atividades aqui. Depois, abre mais um campo lá no portfólio, um slide, e aí vocês podem colocar estratégias para o avanço do desempenho dos estudantes nos componentes de menor rendimento. Registro devem ser feitos no portfólio no destinado ao encontro 4. Então, registrou aquelas primeiras perguntas, colocou o print do Power BI aqui, ó, captura de tela do BI da primeira edição, daquela turma. No meu caso, eu peguei o primeiro E, então já peguei, agora eu tenho que pegar o print do resultado da prova Paraná, e daí fazer esse comparativo. Então, aí no caso de vocês já trouxeram um print do primeiro trimestre, trouxeram também um print do resultado daquela turma, com aqueles menores, aquelas disciplinas, né, aqueles componentes curriculares de menor acerto, né? E aí, quais as hipóteses sobre as diferenças ou coerência entre os dados, né? Igual a Soraya já levantou uma hipótese, né, ou uma verdade, a questão que os instrumentos avaliativos são diferentes, né? Prova Paraná, ela é prova, ela é única, né? E o professor, ele diversifica, né, os instrumentos. Então, isso aí já é uma hipótese que vocês podem colocar. E as estratégias para o avanço no desempenho dos estudantes, né? Eu acho que também já tem a resposta, né? Alguém quer comentar? Quem que não falou ainda hoje, quiser participar? Crislene, se quiser falar no chat, Crislene, pode participar e pode colocar a tua posição também, tá? A Antônia não falou nada, ficou quietinha. Maria Elizabeth participou algumas vezes, a Márcia também. Já estou fazendo uma portfólio aqui, já estou colocando até as possibilidades de ação da comparação da prova Paraná e da avaliação interna. Então, uma das possibilidades é uma observação em sala de aula, né? E a proposição de metodologias diferenciadas para atender aquelas, uma outra metodologia de trabalho que possa sanar as dificuldades. Porque, no meu caso, diferente dos colegas ali, a matemática foi o componente curricular que menor serviço, tanto na prova quanto na colaboração interna. Então, é a mesma coisa. E aí, diante desses resultados, eu estou fazendo a minha proposição de intervenção. Legal. Ótimo, obrigada pela sua participação. Exatamente isso, gente. Esse é o momento agora aqui, né? Mas como todo mundo já participou, já falou ali na primeira implementação, a segunda também, né? Alguém, só voltando aqui, alguém quer comentar? Eu chamei ali os outros para que todos possam participar, mas alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Sobre as questões aí do comparativo, da prova Paraná e as avaliações internas?
A gente não... Professora, eu fiz o levantamento conforme já tinha sido solicitado, né? Sim. E é claro que você vai perceber uma certa diferença aí nos resultados, né? Como já foi, na verdade, vou me repetir, porque já foi comentado isso. O que acontece nas avaliações internas? O professor, ele acaba avaliando mais de uma vez, vamos dizer assim. Uhum. Ele acaba utilizando de mais de um instrumento. Porque se nós formos nos basear apenas no modelo da Prova Paraná, por exemplo, nesse tipo de avaliação, com questões descritivas, né, sem uma consulta, uma coisa assim, nós vamos ter um resultado muito insatisfatório. E o que acontece? O professor se vê, de uma certa forma, quase que obrigado a começar a fazer diversas avaliações, diversos trabalhos, juntar um pouco de nota aqui, um pouco de nota ali, para que o resultado não seja tão baixo. A realidade, me parece que é isso, né? Então, nós avaliamos, utilizando diferentes instrumentos, para que esse aluno não fique com uma nota tão baixa. Porque, infelizmente, né, muitas vezes, o resultado aí é bastante insatisfatório. O aluno não sabe mais estudar, né? E aí as coisas são colocadas de uma forma assim que parece que a culpa é do professor, né? Mas não é a culpa do professor. O professor está lá dando a sua aula. A culpa é também, né, se é que podemos colocar aí a questão da culpa, de quem é a culpa. Mas nós temos hoje uma realidade de um aluno que não estuda, não abre mais um caderno. É aquilo que é sala de aula e ponto. Então, claro que esse resultado, muitas vezes, na hora da prova, é insatisfatório, né? E aí o professor acaba utilizando-se de diferentes instrumentos para poder avaliar, né, em diversos momentos e fazendo aí uma somatória de todos esses momentos. Né? Entendi. Beleza. Eu acho que, eu penso que é isso mesmo, né? A gente não você trouxe uma coisa bem bacana, Maria Elizabeth, que é o contexto do estudante, né? Que contexto e cada escola, né, com a sua realidade diferente, com o contexto do meio que os alunos estão inseridos. A gente vê isso normalmente nas turmas, né? Tem uma turma que vai, né? Que é uma turma boa, e tem outras turmas que é o mesmo professor, o professor muda a metodologia, faz diferente, e é o estudante, é o contexto do estudante. Bem lembrado. Pode falar, Márcia. Zenilda, é igual a Maria Elizabeth estava falando, né? Igual eu já comentei com vocês também, eu tenho aluno aqui do noturno que não traz nem caderno, gente. Eu estou na observação de sala de aula, o professor traz atividade diferenciada, muda a metodologia, trabalha em grupo, aqueles alunos não querem nada com nada. É triste ver isso, e você sabe que eles precisam, os que mais precisam estar ali, estudando, a gente vai aconselhando, né, da importância de estar estudando, trazendo, mas olha assim, tem alguns que olham com deboche, sabe, não está nem aí. E é triste isso, eu falo, isso vai fazer a diferença em vocês no trabalho, na questão de fazer uma faculdade, porque tem que estar pensando nisso, né? Exato. Então, essa visão deles, de alguns alunos, que eu fico, assim, muito preocupada, sabe? Eu acho, não só eu, mas todos, né? Que vivem essa realidade, principalmente que tem um noturno aí. Porque eu vejo mais no noturno essa situação de não trazer o material, não traz caneta, você vai ali na sala, então a gente que está observando as aulas, é nítido essa situação. E também ali, de parceria, orientando os professores, quando a gente verifica algumas situações que precisa estar melhorando, né? Então, é nesse Exato. Mas, Márcia, não é só noturno, não, porque eu tenho um aluno que ele tinha o hábito de dormir na sala. Aí teve um problema esses dias, eu tive que intervir lá. Ele falou assim: se você diz que na escola não é lugar de dormir, na minha casa também não é lugar de estudar. Aí eu falo, ganhou no argumento, né? Porque ele teve segundo ano do ensino médio.
Se a escola não é lugar de dormir, a minha casa também não é lugar de estudar. Mas é desse jeito, Soraya, é isso que a gente está passando mesmo. Tem alguns alunos que é do terceiro ano, que às vezes a gente chega na parte da manhã, né? É a questão de estar dormindo também na sala de aula, é o que eu falo. Se eu ver alguém dormindo, eu chego, eu dou uma cutucadinha, sabe? Porque você não vai deixar o aluno ficar dormindo a aula toda. Então, vê se está acontecendo alguma coisa, né? Mas é essa a realidade mesmo que a gente está enfrentando. Sim, E o eles professor estão... também não está fácil. Eu falo assim, são guerreiros. Realmente. E depois ainda eles não veem o valor até da avaliação e de estar estudando, porque depois vem um se liga da vida, vem um não sei o quê. E daí, assim, são medidas de última hora, né, para acertar uma situação de reprovação, né, e que acaba dando um problema muito sério. Né? Então, assim, a gente aboliu o se liga na escola, não tem mais. Né? O que tem? Claro que você faz o mesmo processo, mas esse nome de se liga não dá, né? Porque isso coloca o nosso trabalho por água abaixo, né? Porque o cara fica lá esperando se liga. É isso mesmo, Wesley. É isso que acontece. Início do ano já está com essa na cabeça do se liga, né? Deixa para lá que a gente vai passar. A gente tirou. O ano passado não teve se liga. Teve uma recuperação. Se tiver que fazer, a gente já vem, né, orientando, né, o que E como for vocês fazer a conseguiram? recuperação a cada trimestre, sabe? Porque chega lá no terceiro tri, vai arrumar a nota do primeiro. Não, se tiver que reprovar um ou outro, enfim. Só que a gente está passando por essa situação, e o que é o pior, né? Que eu não sei onde que eles tiraram essa ideia, né? Que talvez as plataformas ou as plataformas ou a tecnologia, enfim, né, fosse fazer com que a criança ficasse, o aluno ficasse atraído por estudar. E, na verdade, acabou ainda bagunçando mais o coreto. Né? Então, assim, a gente está vindo de um pós-pandemia, que a gente ainda está sofrendo o resultado da pandemia, né? E isso vai demorar ainda 3 anos para conseguir se curar, né, dessa história da pandemia na educação. E, assim, a gente não vê o sexto ano vindo com mais vontade de estudar. Né? Porque a gente pensa na... Pode continuar, Wesley. Os nossos alunos do terceiro, eles ficaram sexto e sétimo ano, aliás, sétimo e oitavo ano, fora. Né? E assim, a gente não conseguiu resgatar a ideia dessa criança estar estudando. Então, isso está sendo assim, muito, muito preocupante. Né? Então, se assim, a secretaria coloca lá, né, se colocar de novo, né, a história de um se liga, que mude o nome, sabe? Porque senão vai ficando assim muito difícil para a gente conseguir administrar tudo isso. Era isso. Vou levar essa sugestão, achei interessante. A gente também faz e não utiliza esse nome, não. Gente, para finalizarmos, nós temos aqui um formulário, né? Queremos sua contribuição para melhorarmos cada vez o nosso grupo de estudo diretor-formador. Né, vocês vão preencher esse formulário, eu vou colocar aqui o link no WhatsApp, tá? Eu vou pedir que nós vamos encerrar o encontro, eu não vou segurar vocês aqui, mas é preciso que vocês façam o mais rápido possível. Se tiver possibilidade de fazer já na sequência, vai uns de 5 a 10 minutinhos para vocês responderem, tá? Com sugestões para melhorar as jornadas, sabe? Questão de temas, questão de tempo, questão de sugestão mesmo para o DAP ouvir vocês e saber como está direcionando esses encontros nossos no diretor formador. Então, eu vou colocar o link ali no grupo do WhatsApp, beleza? Daí a gente encerra a reunião e aí vocês podem acessar lá pelo WhatsApp ou acessar aí pelo computador. Eu vou colocar também lá no mural, tá bom? Gente,
Quem que pode fazer a nossa frase final aqui, para a gente encerrar? Eu falo. A avaliação é a correção da... Opa! A avaliação e a correção da avaliação também são momentos de aprendizagem. A nota tem importância burocrática e regimental, mas a maior importância é o conhecimento que é solidificado nesses momentos. Rogério, Joaquim, é isso? Isso. Gente, não sei o que vocês acharam, mas eu gostei muito desse encontro de hoje, assim, sabe? É muito bacana ouvir as angústias de vocês, ouvir as dificuldades e ouvir também os ótimos trabalhos que vocês desenvolvem, né? E essa preocupação que a gente percebe na fala de vocês, né? No coração de vocês, que é fazer um bom trabalho. Então, a avaliação é um tema muito pertinente, né? E como a frase aqui disse, né, a parte da nota, que é o da avaliação, que é o final, né, ele é importante porque tem a parte burocrática, a parte regimental, né, mas a gente tem que estar sempre primando pelo conhecimento, o que os nossos alunos estão aprendendo. E o tempo todo está convivendo aí, né, vocês, o Wesley colocou, a Márcia colocou, a Soraya também, a Maria Elizabeth, a Antônia escreveu ali no chat. Aqui os alunos, desde o fundamental, já estão com dificuldade de se concentrar nas aulas, né, até dormir. E a gente sabe que a gente está competindo aí com joguinhos do celular, com tanta, não só o celular, mas o que o celular traz, né? É muita tecnologia, já é além, né? Então, a gente está tendo que fazer os nossos dribles aí a todo tempo. Mais uma boa noite para vocês, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Respondam ali, já vou colocar já no mural e vou colocar no WhatsApp também, tá, gente? A questão ali para vocês responderem do formulário. Tem que ser feito o mais breve possível, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Pessoal, boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite.